Graças a Deus, estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 12. Graças ao Senhor, que Deus abençoe você nessa tarde. Eu vim aqui deixar uma mensagem, eu creio que vai falar o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela sempre fala conosco. A palavra de Deus é mais refinada do que o ouro, do que a prata, que quando entra na gente, a palavra tem um poder de transformação. Hoje vou falar um pouco sobre guerra, mas uma guerra aonde o povo de Deus, ele vence por causa de um homem corajoso que ainda era moço. Davi, ele dá vitória ao povo de Deus. Essa passagem está em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 32 em diante. 1 Samuel, no capítulo 17, 32 em diante. Fala assim o contexto: o gigante Golias insulta os israelitas, ou seja, o gigante Golias estava afrontando o povo de Deus e ninguém queria contender com ele. Ou seja, o povo estava tudo com medo do gigante Golias, porque tinha quase 3 metros de altura. Então hoje se repete, o povo tem medo de aparência, mas Davi era menor, mas ele confiava num Deus que era muito grande, um Deus que nunca falhou. Esse é o nosso Deus. Vamos lá. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Aqui no 32, Davi, ele falando com Saul. Davi aqui, meu irmão, já era ungido rei. E Saul agora quer impedir de Davi pelejar contra Saul, porque Saul também estava com medo. Saul era rei e estava com medo do gigante. Você imagina como esse gigante Golias era tão poderoso, de guerra. E aqui o rei Saul estava com medo de Golias, mas Davi não tinha medo, porque Davi, antes de enfrentar Golias, ele cuidava de ovelha, ele pastoreava as ovelhas. Ninguém sabia que Davi tinha matado urso, que Davi tinha matado leão por causa das ovelhas. Ou seja, enquanto Davi estava no anonimato, ele já matava urso, ele já matava leão. Ei, tem pessoa que não te vê, mas tem um Deus que está vendo você batalhando. Tem um Deus que está vendo a tua oração. Ninguém via Davi, porque ele era pastor de ovelha. Ele ficava pastoreando as suas ovelhas do seu pai. Mas por causa de uma ovelha, Davi matou um urso. Então olha para cá. Se Davi já matava urso, se Davi já matava leão, quem era Golias para Davi, meu irmão? Você compara um leão para o homem. Se Davi já matava leão, quem era Golias para Davi? Meu Deus do céu. Ei, eu te faço uma pergunta. Quem era Davi antes de enfrentar Golias? Davi não era quase nada. Mas quando Davi agora, ele enfrenta Golias, Davi começa a sair do anonimato. Ei, quando você começa a vencer as guerras, quando Golias se levanta e você vence um Golias, você começa a se levantar. Quem era Davi antes de vencer Golias? Não era quase ninguém. Não era conhecido por ninguém.
Mas quando Davi começa a vencer a batalha, quando Davi começa a vencer Golias, Davi agora começa a aparecer. Ei, para você aparecer, você vai ter que enfrentar gigante. Você vai ter que enfrentar o Golias. Eu não sei qual é o teu gigante. Para Davi aparecer, ele teve que derrotar o gigante. E é necessário nós eliminar o gigante. Qual é o teu gigante hoje? Qual é o teu Golias hoje? Qual é a luta que você está enfrentando? Ei, a luta ela serve para 3 coisas. A luta serve para te fortalecer. A luta ela serve para te fazer um vencedor. A luta ela serve para você glorificar a Deus. Você acha que foi Davi que pelejou? Você acha que foi Davi em si que venceu aquele gigante? Davi ele só venceu, meu irmão, porque o anjo do Senhor acompanha aquele que obedece. Ei, tem um anjo que te acompanha, meu Deus, eita glória, tem um anjo pelejando em nossa volta. Quem matou Golias não foi precisamente Davi, foi o anjo que andava com Davi. E tem um anjo que anda conosco, que garante a nossa vitória. Então não se preocupa muito com luta, se preocupa com Cristo, se preocupa em obedecer. Enquanto muitos estavam com medo de Golias, Davi estava buscando a Deus. E só vence a peleja aquele que desce à casa do olheiro, aquele que busca o Senhor em oração. Vamos lá, meu irmão, senão vai virar vigília. Só explicamos agora o 32. Vamos para o 33. Ó. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha o que Saul agora joga em Davi, trazendo para hoje um balde de água fria. Davi só falou para ele, para Saul, porque todos estavam com medo dele. Mas tem coisa que a gente não pode contar para todo mundo. Mas você acha que Davi deu ouvido a Saul, meu irmão? Davi já estava no coração: eu vou vencer esse Golias, eu vou vencer esse gigante, porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Ei, você confia no Senhor dos Exércitos? Você confia nesse Deus que você serve? Aparentemente, Davi não ganhava ele. Davi ganhou ele porque Davi confiava no Deus que ele servia. Se você confia no Deus que você serve, ele vai te dar a vitória. Eita glória. Vamos no 34, meu irmão, senão vai puxar muito, ó. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando, oh meu Deus, olha, vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do seu rebanho. Meu Deus do céu, você consegue entender essa palavra, meu irmão? Quando Saul fala assim: ó, Davi, com esse tu não pode pelejar, porque ele desde criança, ele é guerreiro, ele é Golias, ele vence todas as lutas, todas as batalhas. Aí Davi fala: Saul, quando vem um leão, olha o que eu falei no início, quando vem um leão tragar a ovelha do meu pai, eu rasgo o leão pela boca. Quando vir um urso comer a minha ovelha, eu pego o urso e rasgo ele no meio. Meu Deus do céu. Eita glória. Davi já matava urso, Davi já matava leão, mas ninguém via, porque muitos só vê a aparência. Então se Davi, meu irmão, matava urso e leão, quem seria Golias para eles? Então Davi confiou no seu Deus. Então confie em Deus. Quem era Davi?
Antes de vencer o gigante, Davi não era quase nada. Ele era consagrado, ungido, mas ele não era ainda o rei. Ele não tinha assumido ainda o seu trono. Mas quando ele mata Golias, quando ele começa a matar o gigante, Davi começa a subir. Ei, quando você mata o gigante, você começa a ficar mais forte. Cada luta que você vence, cada batalha que você vence, você começa a amadurecer. Você começa a se levantar. A luta faz você glorificar a Deus. E foi Golias que fez. Através da guerra, através da batalha, Davi glorificou a Deus. Davi só pôde glorificar mais a Deus quando ele venceu Golias. Que Deus abençoe. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Abençoe, Pai. Que haja salvação. Que nós possamos confiar mais nesse Deus poderoso. Nesse Deus que garanta a nossa vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus.